Fala aí, devs, sejam muito bem-vindos ao canal do Dev+. E no vídeo de hoje, na nossa continuação aqui da playlist de Nest.js, a gente vai dar continuidade começando a entender, na verdade, dois princípios básicos aí para a criação da estrutura utilizando o framework. Então, bora pro vídeo. Seguinte, devs, no conteúdo de hoje a gente vai falar um pouco mais aqui sobre a estrutura do Nest.js, só que hoje a gente vai focar em criar essas estruturas. Como eu falei há alguns conteúdos atrás, um dos pontos centrais do Nest é justamente a possibilidade da gente modularizar a nossa arquitetura, aí, né? Modularizar o nosso projeto. Então, aqui no caso, a gente já tem um projeto criado com um módulo chamado app, né? Tanto que o app módulo, ele tem justamente essa função, digamos assim, que é de ser o agrupador ali das ações dentro de um módulo. Então, para isso a gente entende que a gente pode criar outros módulos, como módulo de usuário, módulo de compras, módulo de vendas, né? E para isso fazer mais sentido dentro da nossa cabeça, a gente vai utilizar aqui duas notações, que a primeira vai ser a criação desses recursos de forma manual, e aí eu vou fazer aqui no passo a passo, e a segunda utilizando a CLI do Nest, porque a gente tem alguns comandos que nos possibilitam realizar e automatizar essas tarefas aí. Mas bora entender como que isso funciona. Primeiro de tudo, eu vou trazer essa estruturazinha aqui para vocês, só para vocês entenderem visualmente falando. A gente tem aqui o app module, e aí se a gente notar, ele é o módulo que starta a nossa aplicação, até porque a nossa função Bootstrap espera criar algum módulo. E a partir desse módulo, a nossa aplicação é desenvolvida. Se a gente perceber, o app module, ele concentra o app controller e o app service, que fazem parte do seu contexto. Porém, a gente pode dividir isso em mais contextos. E aí, se a gente for entender, cada contexto precisa de um módulo. E todos esses módulos, eles estão reportados aqui ao nosso módulo principal, que é o app módulo. E aí, o que a gente entende? Por exemplo, aqui a gente tem o user module e tem logo abaixo um products module. E se a gente notar, dentro do products module tem o products controller e o products service. E isso se repete para todos os outros. Basicamente, é assim que a estrutura do Nest é montada. Então é isso que a gente vai fazer aqui para que vocês possam entender como que isso funciona. Primeiro de tudo, eu vou vir aqui dentro da pasta CRC e vou criar uma pasta chamada Products ali para a gente seguir com o nosso intuitivo. Products. Beleza. Sequencial a isso, eu vou criar aqui um arquivo chamado Products Module. Nossa, .ts. Beleza, quis dar uma gongada ali com a escrita. E aí, como que a gente constrói esse módulo? Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que o módulo, ele basicamente é uma classe, Products Module, e aí essa classe ela precisa ser exportada. Para onde que a gente exporta essa classe? A gente importa ela aqui. Então, esse é o papel dessa propriedade de imports aqui dentro dos módulos. Eles recebem outras declarações de módulos, né? Então a gente pode vir aqui e colocar o nosso Products Module já aqui. Só que se eu funcionar, ele vai dar problema, porque ele vai dizer que não entendeu quem é. Se a gente salvar aqui, ele carrega, porém, ele ainda não conseguiu de fato fazer o mapeamento desse cara. Conseguiu. Dependências do Products Module inicializadas. Então isso já é suficiente para o nosso módulo funcionar. Porém, um módulo sozinho, ele não faz muita coisa no contexto de funcionamento da aplicação. Porém, ele é extremamente necessário porque a gente consegue passar configurações globais para todo o módulo a partir dele. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a declaração de middlewares, se eu quiser fazer a declaração de recursos que vão ser providos para dentro de todo aquele módulo, é através do módulo central que eu crio. Então note que aqui a gente já tem dois módulos, né, que é o Products Module e o nosso App Module. Só que como eu disse, o nosso Products Module, ele não faz muita coisa ali sozinho. Então eu tenho que decorar esse cara, passando aqui para ele esse decorator, que tem um método que recebe o objeto. E aí esse objeto, ele vai receber aqui o nosso imports, os nossos controllers e os nossos providers inicialmente. E aí ele está reclamando aqui no lint por conta do espaçamento. E aí eu vou vir aqui arrumar na mão mesmo, só para a gente não perder muito tempo. Depois eu vou ter que configurar
o projeto para alterar automaticamente aqui. Salvou, beleza, e nada mudou, tudo continua. Segundo passo aqui é criar o nosso controlador. E se a gente observar, por que o controlador? Porque é o controlador que é responsável por receber as primeiras informações ali a partir do nosso módulo. Então, o que vem do nosso front-end, o que a gente está mandando a partir de um client, vai primeiro acessar o nosso controlador ali. Então, aqui dentro de Products, eu posso criar o arquivo products.controller.ts. E aí, o que é o controlador? Ele é uma classe que a gente exporta, Products Controller. E aí, se a gente perceber aqui, eu vou só fazer aqui a alteração manual novamente, aí não era para abrir. Vamos lá, fazer aqui a alteração manual desse cara, fazer a formatação do nosso documento e beleza, tudo resolvido. E aí o que eu vou fazer para ele aqui? Eu vou fazer um get products aqui, get products, que vai retornar um array, e aí eu vou dizer que return array vazio. Beleza, estruturazinha normal, montada. Eu vou vir aqui dentro do meu Products Controller e vou importar esse cara, Products Controller. E aí, se a gente atualizar aqui, a gente vê que ele quebrou. Por que ele quebrou? Porque ele precisa da estrutura de controladores ali, a partir do decorator. Se a gente perceber, ó, ele retorna que um controlador inválido foi detectado, ele diz o nome do controlador e o porquê que ele não foi identificado. Então a gente precisa chegar aqui no nosso Products Controller e passar para ele aqui um @controller, que é o nosso decorator aí que está vindo lá do nosso Nest Common. E aí, como eu já falei em um vídeo passado falando sobre roteamento, o Copilot está até me sugerindo aqui, ele sugere que eu nomeie esse controlador aqui como Products. E aí eu posso, a partir daqui, definir esse nome para ele. Eu vou deixar sem por enquanto, mas a gente vai ter a oportunidade de mudar isso em outras implementações. Beleza? Tudo em ordem aqui, nosso controlador agora está funcionando, ele identificou o nosso controller aqui dentro dos nossos logs e continua inicializando corretamente aqui as nossas propriedades.